lembro, e acho que isso vai ser lembrado por quem também escutar essa fita, como numa entrevista que dei, falei sobre a necessidade dos laboratórios, da precariedade dos laboratórios de estudo de aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. E que nós estávamos estimulando os nossos professores doutores, principalmente os doutores, a escreverem projetos. A FAPERJ, a FINEP e a outras agências de fomento e financiamento, para que o CAP pudesse estar concorrendo juntamente com o restante da universidade aos editais públicos, aos editais de financiamento público. Então, pela primeira vez pela primeira vez na história da unidade, a unidade ganhou conjuntos de financiamentos públicos fomentados por agências públicas de investimento na pesquisa, no ensino e na extensão. Daí algumas pessoas foram fundamentais, alguns professores doutores que se dispuseram a assinar projetos, a produzir projetos, e a estar encaminhando pela primeira vez na história da unidade projetos de financiamento público. Tá? Isso é fundamental. Eu acho que isso não é um legado da gestão, mas eu acho que é um legado da cultura capiana se modificando. Então nós tivemos o professor Tovar, Marcos Tovar, professor Fábio Merson, professora Helena Wade, professora... vou lembrar mais gente que escreveu isso. Professora Maria Ruth também assinou projetos. Acho que a professora Aristides também andou assinando projetos. O professor Aristides assinou o projeto para a efetivação do CICEA, para que tivéssemos pela primeira vez um financiamento de evento público da unidade, que foi o Encontro Nacional de Colégios, Institutos e Escolas de Aplicação. Ali foi a primeira vez em que a gente ganhou uma verba da FAPERJ para o projeto dessa unidade, que não fosse verba pessoal, que não fosse verba para o professor, mas que fosse uma verba institucional. Tá? Ou seja, não era verba para eu publicar o meu livro, não era verba para eu fazer a minha pesquisa, mas era verba para um projeto maior da instituição, tratado de forma global para beneficiar a todos, inclusive para beneficiar os estudantes, para possibilitar a participação dos estudantes. Então ali nós ganhamos o dinheiro dos laboratórios de Química, Física, Biologia e Ciências, das bibliotecas, porque nós entramos também com o processo das bibliotecas. Isso é interessante falar disso hoje, porque depois de alguns anos, porque naquela época as pessoas não acreditavam muito, né? O que hoje parece ser banal, parece fazer parte do cotidiano, da cultura banal, não era assim. Você chegar para um professor doutor, como gestor, e vender um peixe de algo da gestão e dizer, você me ajuda, você pensa nessa lógica, que tal? Isso vai ter um impacto no teu trabalho, que é um impacto de médio e de longo prazo, não é o impacto do financiamento da tua pesquisa especificamente, mas de algo que vai beneficiar um coletivo maior. Isso não é muito fácil. E ali a gente conseguiu verbas para os laboratórios de línguas também, e isso tudo teve ligado a um projeto maior da universidade, então nós começamos a entrar nesses projetos maiores da universidade, comunidade acadêmica, e essa é uma diferenciação muito forte, né? E de alguma forma a gente começou a entender, e alguns professores começaram a entender, de que o papel deles era outro, passou a ser outro, passou a ser batalhar também nesse campo, militar também nesse campo. Então isso deu mais confiança a esses professores. Não para os seus currículos, única e exclusivamente, mas para entender o benefício que eles podiam estar causando para o coletivo. Então isso para a gente foi muito importante. Isso foi muito discutido dentro da unidade, porque a princípio algumas pessoas viam isso como uma forma de eu vou entrar nessa cultura dos projetos, do produtivismo, e o que a gente começou a trabalhar não. Que tipo de projeto a gente está propondo? É um projeto que gera um benefício do coletivo? É um projeto financiado pelo poder público? É uma verba pública, garantida constitucionalmente, inclusive na Constituição do Estado? É por isso que a gente está lutando. Então isso foi interessante, muito interessante. Naquela época, então a gente tinha muita essa preocupação, e ainda tem hoje, com o resgate desse tipo de visibilidade. Por quê? Porque nós avaliamos
que durante muito tempo, isso ainda é uma pecha, o CAP foi visto como o produtor de resultados de vestibular, o produtor do ranking do vestibular. Né? O aluno que entra aqui sai muito bem colocado numa prova de vestibular. E esse era o sinal de positivo que o CAP levava no final. E todo o processo, todos os processos de trabalho, na verdade, ficavam muito atrelados a isso. E a gente entendeu que essa unidade era muito mais que isso. Ou pelo menos deveria ser muito mais que isso. Ou poderia ser muito mais que isso. E aí, portanto, ela poderia, de alguma forma, não se autofinanciar, porque nunca foi isso, a gente sempre pensou no financiamento do Estado, né? Mas uma unidade que poderia também participar da escolha do seu financiamento. De que financiamentos são importantes, que ações são importantes, que ações são palpáveis, que estão ao meu alcance para que eu possa aprimorar o trabalho. Então essas verbas foram conquistadas. Pela primeira vez a gente teve um projeto FINEP sendo aprovado para essa instituição. Um projeto do ensino das engenharias, voltado para a questão do ensino das engenharias, no qual nós fizemos uma parceria com a ESD, com a Faculdade de Engenharia, com o Instituto de Química, com o IPRJ, se eu não estou enganado, ou com a FAT, e a maior verba era do CAP. Tá? Então isso eu acho que foi inovador, sim, e aí não foi fruto só de uma gestão, acho que foi fruto de uma confluência de interesses e de uma vontade desses trabalhadores, desses servidores, em estar servindo a unidade dessa forma também. Uma outra coisa que a gente... Então esse coletivo, a valorização do coletivo sempre foi um negócio muito, muito caro para a gente, muito caro. Voltando à tal da entrevista da visibilidade, eu me lembro que eu fui parado por um jornalista que veio aqui ao CAP, querendo entender o que se fazia aqui. E aí nessa reportagem a gente mostrou, e era um costume nosso, como ainda é, nós mostramos o que nós fazíamos de positivo, mas nós também sempre pedimos que o que existe de galho, de problema, não fosse escondido. E aí uma pergunta que foi falada foi sobre os laboratórios. E aí eu disse que naquela época a gente já tinha esse conhecimento, que os equipamentos laboratórios estavam muito ruins. Que o laboratório do CAP ainda era um laboratório que veio lá do tempo da Barão de Itapajipe, que era um tremendo laboratório. Mas que com o tempo aqueles equipamentos, principalmente que se a gente entrar nesse período da tecnologia, né, das mudanças tecnológicas que estamos vivendo nessas últimas décadas, que aquele equipamento já estava obsoleto. E que nós não tínhamos sequer as dependências de direito para ter preservado aquele equipamento. E aí aquela reportagem ela foi muito veiculada na imprensa, não era nem nossa intenção. E aí no outro dia a governadora do estado se manifestou dizendo que daria 100 mil reais para a unidade acadêmica para comprar equipamento. Isso até aconteceu, né? Demorou um pouquinho, mas aconteceu e os equipamentos foram comprados. Então logo pela FAPERJ chegou essa verba, os equipamentos foram comprados. E depois nós ficamos procurando onde íamos colocá-los, né? Porque precisávamos de uma obra forte no laboratório. Então essa história foi sempre uma história muito de luta, né? Era um período em que você tinha que demonstrar muito claramente todas as suas deficiências para que você conseguisse colher algum fruto, né? E foi uma história de muita militância dessa unidade. Me lembro que num período de uma grande greve da universidade, não lembro se foi em 2006 ou se foi em 2007, nós fizemos aqui uma saída que interditou a Avenida Paulo de Fronten, exatamente protestando contra as situações de atraso de salário, de falta de pagamento, de falta de investimento na universidade pública. E foi a primeira vez que o CAP, que veio se estabelecer aqui em 1998, né, na gestão da professora Maricélia Bispo, foi quando nós viemos para esse prédio, foi a primeira vez que o CAP saiu como um bloco, defendendo a educação pública para as ruas aqui do Rio Comprido. Ele, então, antes disso, ele saía para conhecer o Rio Comprido, em atividades pedagógicas, em atividades letivas, de grupos, né? Vamos fazer uma excursão de campo aqui pelo Rio Comprido, entender como funciona esse bairro, como é que é esse bairro. Neste momento, o CAP se colocou como um bloco na rua. E aquilo teve um impacto muito significativo, não só na imprensa, mas no próprio movimento de greve daquele ano. Tá?
uma outra coisa que a gente fez questão de trabalhar e que, diria eu assim, de reforçar. Nós tínhamos aqui um projeto que tinha sido tocado por uma professora, a professora Elaine Jorge, que foi antiga coordenadora pedagógica do CAP, coordenadora geral de ação pedagógica do CAP. Ela é uma professora vinculada ao Departamento de Ensino Fundamental e ela desenvolveu, tão logo o CAP veio para cá em 98, o projeto Comunidade, que exatamente visava tornar o CAP mais poroso a estas comunidades aqui do entorno, principalmente as 4 comunidades que existem aqui nesse anfiteatro do túnel Rebouças. E essas comunidades sempre foram comunidades muito, diria eu, apartadas dos grandes projetos sociais. Aqueles projetos governamentais, políticos, projetos de Estado, que muitas vezes são projetos de mídia, né, nas grandes comunidades. Mas essas comunidades, por serem comunidades pequenas, elas não eram nunca beneficiadas pelo bairrinho, pelo favela bairro, assim como até pelos projetos que temos atualmente. Exatamente porque elas não são grandes comunidades, não são as grandes comunidades mass media. E aí, essas comunidades vinham bater aqui a nossa porta, e como todos sabem, o CAP é uma escola metropolitana, ele não é uma escola de bairro. O vínculo dele com o bairro é muito diminuto. Por que ele é muito diminuto? Porque, na verdade, nossa forma de matricular, de promover a entrada e de promover a permanência não está voltado para o público do bairro, mas para todo e qualquer cidadão que tenha um filho na idade, né, necessária aos processos de entrada e que queira escrever seu filho para o processo seletivo ou para o sorteio. Portanto, essa história do CAP ela nunca foi vinculada a uma história de um bairro, né? Embora durante muito tempo o CAP tenha sido uma escola meio tijucana, né? E depois disso isso foi se desprendendo da realidade tijucana, pela sua localização, né? E hoje essa coisa já mudou bastante, já é bem mais variada. Mas quando viemos para cá, o projeto Comunidade ele estava sendo descontinuado. E nós tínhamos uma intenção de tentar buscar uma nova relação com essas comunidades do entorno. Seja por uma questão de necessidade social, seja por uma questão de sobrevivência social. Na verdade, a relação com essas comunidades, que naquela época também passavam por crises, né, de estrutura, por crises sociais, né, essas comunidades elas também precisavam desse espaço. E aí, naquela época, nós chamamos a professora Lícia para que começasse a ser desenvolvido um novo projeto, que depois recebeu o nome de Projeto CAP Social, Articulações e Redes no Rio Comprido. E esse projeto ele tinha uma série de ações de extensão, desde cursos de inglês instrumental até a formação de agentes e educadores, cujo impacto maior era a população desse entorno. Naquele momento a gente chamou as lideranças das associações de moradores para que eles tivessem encontros conosco aqui. E principalmente dessas 4 comunidades, né? Vila Santa Alexandrina, Escadaria Ladeira, André Rebouças, Comunidade da Paula Ramos, que aliás era onde você tinha a liderança de todas essas comunidades. Ela era a Associação de Moradores da Paula Ramos, é o complexo da Paula Ramos, inclusive a gente chamava assim, eles se intitulavam assim. E nós fizemos várias reuniões com essas comunidades e começamos a desenvolver projetos. Naquele momento, a Fundação Sesga Rio também fazia um levantamento sociocomunitário dessas mesmas comunidades. Vocês veem 2 instituições trabalhando, pensando na lógica das comunidades em separado. E aí um dia nós fomos procurados, eu acho interessante essa história, porque ela mostra a capilaridade da vida do CAP, da história do CAP.